E quando o paciente mente? Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse assunto que é muito importante, que diversas vezes já ouvi essa pergunta: professor, e quando eu pego o meu paciente mentindo? E aí? Teve uma ocasião, inclusive, que um aluno havia participado de um congresso e depois ele veio me perguntar, porque ele foi lá nesse congresso e ele assistiu uma palestra onde o palestrante estava falando sobre essa questão da análise das microexpressões faciais, e que através ali do tom de voz, da reação que a pessoa tem ali, se você se treinar bastante, você consegue identificar se a pessoa está mentindo ou não através desse método. E ele veio me perguntar o que eu achava disso. A partir dessa pergunta, eu questionei para mim mesmo: será que eu tenho que descobrir de fato se o meu paciente está mentindo ou não? Qual a importância disso? É para eu descobrir que ele mentiu, aí eu vou chegar para ele e falar: ah, te peguei, hein? E agora? Fala a verdade. É sério, pessoal, parece engraçado, não é? Mas é uma reflexão importante. Por que a gente tem que descobrir se a pessoa está falando a verdade ou não? Será que isso é de fato tão relevante assim para o processo? E mais, né? Tem até aquele meme, não é? Que vai dizer assim: não é possível que alguém pague para mentir na terapia. Mas tem sim, pode ter certeza. E mais do que isso, a mentira pode sim ter um lugar importante em um processo de terapia. Como assim, professor? Vou explicar. Muitas vezes a mentira pode ser uma forma que os nossos pacientes utilizam para quê? Para nos testarmos enquanto terapeutas, para testar o vínculo, para saber se de fato ele pode falar para a gente aquilo que talvez ele pense em falar um dia, mas ele ainda não está pronto. Então o que ele faz? Ele cria ali uma história, ele distorce algumas coisas e conta daquele jeito porque ele está nos testando naquele momento. É quase como se fosse um ensaio para poder falar a verdade depois. Como se fosse assim: será que o meu terapeuta aguenta a verdade? Então eu vou contar uma mentira aqui antes para sentir a temperatura. Chega e fala isso pra mãe, né? Você mentiu? Não, mãe, é que eu tô testando aqui, é um ensaio, né? Uma boa desculpa. Um outro ponto: muitas vezes a mentira é uma forma simbólica que o paciente encontra para falar de algo que às vezes é difícil de admitir até para si mesmo. Em outras palavras, é uma forma mais protegida de se expor. É tipo aquele aluno que levanta a mão na sala de aula de psicologia e fala assim: professor, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo. Normalmente o professor já dá risada, né? Quando essa pergunta acontece. Mas voltando ao nosso assunto, não se preocupe, você não tem que estar ali atento e querendo identificar se o seu paciente está mentindo ou falando a verdade o tempo todo. Lembre-se, você não é detetive do inconsciente alheio. No final das contas, a verdade do indivíduo num processo psicoterapêutico vai acabar aparecendo, ainda que no meio desse processo algumas mentiras estejam inseridas. E não somente elas podem acontecer, como elas podem fazer parte de um bom processo psicoterapêutico. E você já tinha pensado dessa forma? Já tinha encarado esse assunto dessa maneira? Conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você quiser continuar recebendo conteúdos e verdades sobre a psicologia, faça sua inscrição aqui nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo.